Amém. Seja bem-vindo. Soberano, eterno Deus, Pai de amor, de misericórdia. Ó Senhor, mais um momento estamos aqui reunidos, Senhor, com teus filhos, ó Pai. A tua palavra diz que onde está dois ou três reunidos, ali o Senhor estava presente, Senhor. E eu sei que o Senhor está não presente no meio dessa live, mas na vida, na casa de cada um aqui, Senhor. Pai, visita vidas agora nesse momento, Senhor, que precisa ouvir a tua palavra. Vidas, ó Deus, que estão com corações entristecidos. Espírito Santo, nós te pedimos a tua intervenção neste momento. Microfone fechado, Ritinha. Todos os empecilhos que o inimigo tem causado no meio de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos agora, vai repreendendo todo espírito opressor, todo espírito roubador da palavra. Usa o teu filho já poderosamente, Senhor. Há corações nesse momento, há terras secas, que a tua água venha ser derramada e venha molhar terras secas nessa tarde. Como diz o Senhor, que já foi decretado aqui, a tarde com Deus. Estamos aqui vivendo essa tarde, esse dia chamado hoje contigo, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fará na vida de cada um, porque eu sei que há testemunhos que serão revelados nesse dia. Há vidas, Deus, que vão se levantar neste momento. Há pessoas que estão oprimidas, Senhor, que o Senhor vai tirar do cativeiro, Senhor. Usa o teu filho, Senhor, que a voz dele, ao ouvido que chegar, Senhor, tenham vida, vida, vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. O Ritinha, então já começa, a Ritinha partiu, né, gente? Glória a Deus. Então, pessoal, vamos nós aqui, né? Vamos nós ver. Ah, Rita, pois é, estou aqui com esse visual novo aqui agora, né? Então, gostou? Obrigado. Rapaz, como Legal diz o ter... você brocou. Gostei da expressão, me senti baiano agora. Amém, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, mais uma vez. Rita, você vai ser meu termômetro aí, tá? Você está conseguindo me ouvir bem? Está conseguindo? Você me ouve bem? Você me ouve bem, Rita? Não. Não. Mais ou Estou te menos. ouvindo, Jai. Está gravando já. Ritinha, mas você está me ouvindo bem? Já? Ok. Depois a gente corta, Ritinha. Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero compartilhar nessa tarde, agradecer a Ritinha, né, por esse convite mais uma vez. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu me alegro muito. Toda vez que eu tenho um tempinho, eu estou sempre fugindo para encontrar com vocês aqui. Certo que eu não tenho conseguido com tanta frequência, mas dentro do que a gente pode, a gente faz. E mais uma vez eu estou feliz. Eu quero convidar você a abrir a sua mente, a abrir o seu coração, a aguçar os seus sentidos para aquilo que Deus tem para falar com você nessa tarde. Porque eu creio que Deus ele tem uma palavra para mim, Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor quando o Senhor começou a me falar acerca dessas coisas que eu quero compartilhar com você. É importantíssimo que você abra o seu coração e desde já eu peço que se você tiver um manual da Bíblia, que você possa providenciar aí agora. Vamos ler uns textos aqui muito rapidamente, porque o tempo, né, corre e eu quero que você fique muito ligadinho, né, Célia? Muito ligadinha aí, muita ligadinha. Olha aí, olha Angelina, Pastor Fábio, né? Glória a Deus, nossa irmã Simone, esse povo lindo, né, gente? Que está sempre aqui, né? Esse povo ama a Ritinha e ama a presença do Senhor. Abra aí no livro de Gálatas, no capítulo 12, Gálatas 12, 13, eu vou ler. Gálatas 12, 3. Farei a leitura também do livro de Gálatas 12, 3 e Gênesis capítulo 12, perdão, gente, desculpa, tá? Gênesis 12,
3, eu vou ler para você, tá certo? Vou ler também Gálatas 3:8 e Gálatas 3:16, certo? Eu acho que está saindo um som aqui no fundo, um fundo musical. Eu vou tirar ele? Tá não, isso lá para mim está. Vou tirar aqui, que foi quando eu estava estudando, mas tudo bem. Vamos fazer a leitura. Diz o texto, Gênesis 12:3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que a ti amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu vou ler agora Gálatas 3:8, que diz: a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, de antemão anunciou as boas novas a Abraão, em que serão bem-aventuradas todas as nações. Gálatas 3:16, ora, Abraão foram feitas as promessas e a sua semente. Não diz e as sementes como falando de muitos, mas como de um. E a tua semente, a qual é Cristo. Eu quero falar nessa tarde sobre sementes, gente. Eu tenho certeza que em algum momento, se você já comeu uma semente, né? Se come semente todos os dias, não é, não é, Rita? A gente come semente todos os dias, né, Célia? Vocês, mulheres, sabem o poder de uma semente, de um milho, né? De um arroz. Então, isso tudo são sementes. Agora, você sabia que você também é uma sementinha, que você é uma semente que não é tão sementinha assim, comparando, né? A verdade é que toda a natureza se multiplica na terra como uma semente. E nós também somos uma semente. E eu quero que você entenda que você também é uma semente. Você foi gerado de uma linhagem real. Você é príncipe e princesa. Você é filho do rei. Você é herdeiro de uma herança. O reino é para você. Você é filho e filha. Você é uma semente de uma geração de príncipe. E por meio de Jesus, você foi introduzido a essa linhagem santa. Olha que maravilha, porque é importante eu saber disso, porque só quem tem consciência dos direitos vai poder reivindicá-los. Tá certo, gente? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para si. O mundo, Simone, tem um privilégio de tê-la. Quando você caminha pela terra, você caminha como uma rainha, cheia de dignidade, cheia de poder, de autoridade. Você é alguém da linhagem real e por meio da semente. Por quê? Porque você é semente, é descendência, gente. É importante. As sementes são frutos do processo, gente, de fecundação que acontece entre duas gametas, né, que é o masculino e o feminino. Quando isso acontece, vai ocorrer, dará origem ao tal da semente, que vira no futuro uma planta adulta, marcando o início do ciclo de uma vida. Eu não sei aonde você está em tudo isso, mas eu quero que você saiba que Deus sabe de absolutamente tudo que existe dentro de você. Deus conhece o teu potencial. É importante você compreender isso. Eu acho que esse é o mais importante dessa mensagem. Se você puder gravar, você precisa gravar, você precisa saber que tudo que existe dentro de você, todo o potencial está dentro de você como semente para ser uma bênção e cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Isso é muito importante você compreender. Por que, Jair, é importante que eu compreenda isso? Porque muitas das vezes, no processo de escolha, de seleção, a gente vai se deparar com realidades que julgaremos sermos incapazes
de executar, de fazer, de ser aquilo para o qual Deus nos chamou. Mas a palavra de Deus nos garante. Eu gosto muito do texto lá de Jeremias 1:5, que diz: antes de eu formar você no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de você nascer, eu escolhi para ser um profeta para as nações. Mas é claro que vocês lembram das palavras de Jeremias. O que foi, Ritinha, que Jeremias disse? Eu sou uma criança, Senhor. E por isso que Deus precisou falar essas palavras para o grande Jeremias, que na época sentia-se absolutamente pequeno e intimidade pelo chamado, para aquilo que Deus estava invocando. Jai, o que tem a ver isso aqui com semente? Você sabia, gente, que através da semente é possível estudar a genética desta semente? Vocês sabem disso, né? Que existe, inclusive, sementes que são transgênicas, né? Que são sementes modificáveis e modificadas. Por quê? Desde a semente, é como se fosse a miniatura da árvore, né? Ali está o embrião. E nesse momento, já na semente, já se pode observar quais são as características, o que essa árvore vai manifestar na vida adulta, inclusive por meio das mudanças genéticas, fazer um melhoramento dessa semente. Não é tremendo isso? Não é maravilhoso? Agora imagina que você é uma semente do Senhor, e foi a palavra de Deus que disse lá no Isaías 61, que os filhos de Deus seriam como sementes sobre a terra, gente. Olha isso. Olha que tremendo. E é muito maravilhoso essa compreensão quando você entende isso. Por quê? Você passa a entender que você tem grandeza, Ritinha, dentro de você. Como é que você se sente hoje? Mas é importante você compreender que existe grandeza dentro de você. Como eu falei, você faz parte de uma linhagem real. O diabo não quer que você saiba disso. Ele fará de tudo para que você, como príncipe e princesa, viva como um mendigo, viva como um pedinte. Mas Deus me trouxe aqui nessa tarde, gente. Eu realmente acredito que o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para lembrar para você que o que você vive não define quem você é. Você ouviu o que eu disse? Quem define quem você é a sua herança. Você tem uma herança espiritual em Jesus. Você faz parte da linhagem eterna de Abraão por meio de Cristo. Você consegue compreender isso? Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer cidadão. Você é uma cidadã do céu e, mais do que isso, você está em situação de governo. Jesus, ele disse que nós estamos assentados nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Você entende? Você está governando, porque Jesus sentou-se à direita do Pai nesta posição de governo e agora ele nos deu esse governo. Por isso ele pega os 12, representando as nações, e diz: olha, eu dou a vocês poder e autoridade, e nada poderá lhes causar dano, nada poderá lhes opor, nada poderá resistir a vocês, nem o diabo, nem a natureza. Você compreende isso? Agora, eu quero que você compreenda que se você é uma rainha, se você é um rei, e você está em posição de governo, Deus te plantou em um lugar para isso. Por quê? Por que é importante você compreender isso? Porque todo governo precisa de um espaço físico. Quem estudou aí, né, Simone, teoria geral do Estado, quando você estuda direito, né, Ritinha, você vai entender que é importante você compreender como se forma um Estado, como se forma um país, de que maneira um país, para ele existir, ele tem que ter território. Agora, se você é uma governanta, né, Ritinha, se você está na governança, como diz Ritinha, se você está governando aonde? Ei, essa é a pergunta. Qual é o meu território, Jai? Deixa eu falar um negócio para você, eu queria só te lembrar.
se o teu nível, a tua esfera de influência está a um plus a mais, está distante da realidade desse plano. Sabe por quê? Tudo que existe à nossa volta está sujeito a uma realidade espiritual. Sujeita-se até a morte. Sujeita-se porque Cristo sujeitou todas as coisas a ele, ao nome dele. Então, se você está governando, você está governando nas regiões celestiais. Olha, Ritinha, a tua autoridade. Você lembra de Elias, do profeta Elias? Porque, Ritinha, ele paralisou uma nação inteira. Existia um rei, existia um governo, mas ele se levantou e disse: não vai chover sobre a minha palavra, e não choveu por 3 anos. Tiago vai dizer que ele era igual a mim e a você. E de repente ele diz: chegou o tempo da chuva, Deus, e ele disse que chova, e Deus outorgou a palavra de Elias. Eu não sei você, mas isso me enche de alegria, isso me enche de fé, de confiança no meu coração, em saber que eu não sou qualquer um, que eu não estou abaixo, eu não estou sob, mas eu estou sobre, e que acima de mim só existe alguém que é mais poderoso do que eu e você. Já parou para pensar nisso? Nem aos anjos tinha. Deus deu tamanha autoridade. Sabe por quê? Porque os anjos estão ao meu e ao teu serviço. Quando você clama, Deus envia os anjos que são ministros da parte de Deus e que estão sendo liberados nesta tarde. Eu estou profetizando para ir em busca, em direção à tua casa, à tua família. Usa dessa autoridade aí que Deus te deu agora. Libera esta palavra, libera a palavra, libera anjos e bota ao Senhor. Essa é a autoridade que nós recebemos em Cristo Jesus. O diabo, ele não sabe. Sabe, querido, é muito importante. O diabo, ele não sabe, mas quando ele te puxa para baixo, ele está fazendo o trabalho de um personal trainer. Você consegue compreender? Preste atenção nisso, porque muitas das vezes o diabo ele está cooperando, porque a despeito, porque já você está falando sobre isso, porque a despeito de eu estar pregando e falando sobre essas coisas, é possível que você esteja olhando para mim com essa sua cara linda e dizendo: mas eu não sinto isso. Eu não... E não precisa. E não precisa. Eu quero que você entenda que a despeito de você ter esse chamado, a despeito de você ser quem você é, os processos na tua vida, eles são para extrair, para expor aquilo de que melhor você tem, que Deus já colocou dentro de você. Deus vai permitir que muitas das vezes o diabo te puxe para baixo, te leve para o tatame. Muitas das vezes você vai sentir-se quebrado, mas eu estou falando para pessoas, e tinha aqui nessa tarde, que já tiveram muitas quebras na sua vida, mas apesar das suas quebras, está aqui, firme e forte. As lutas passaram, o que elas fizeram com você? Fizeram você mais forte. O diabo não sabe, mas toda vez que ele te puxa para baixo, ele faz o que com você? Ele dá a você a possibilidade de acessar uma força que você não sabia que você possuía. Mas Deus que sabe, que sabia que existia em você, ele diz a palavra de Deus: e não veio sobre vós tentação tal a qual não fosses capaz de suportar. Veja, o que Deus está dizendo é: tudo o que acontece na tua vida, as coisas mais horrendas, um abuso, uma injustiça, um abandono, uma rejeição, tudo isso Deus sabe. Tudo isso Deus sabe que existe elementos, força e capacidade em você de se levantar, de fazer e buscar água aonde não existe. Por que, Ritinha? Por que isso é importante? Porque como sementes que somos, a sementinha, quando você pega uma semente, você joga ela onde, gente? Você coloca ela dentro da areia, né? Assim, gente, para germinar.
Agora, imagine essa semente sufocada ali pela aquela areia, pela temperatura, pelo calor. Imagine essa circunstância, essa situação. O que é que faz com aquela semente? Aquela semente que ora estava em cima não nascia. Presta atenção nisso aqui. A semente, Ritinha, ela estava em cima e não germinava. Agora, quando você lança ela dentro da areia, quando você abre o buraco, eu sou da roça, gente, eu sou roceiro, e eu sei porque eu vi, já plantei, já semeei muito, e quando você joga o grão de feijão dentro da terra, só resta uma coisa, é como se a semente, o grão de feijão ficasse desesperado e ele começa a despontar, ele começa a sair um olhinho, ele começa a sair um brotinho e ele vai saindo, vai despontando. Ele não sabia que existia aquela força, mas ele sabia que ele foi criado para ficar frondoso, para ficar não dentro do chão, mas fora. Ele sabe que o chão, ele está descobrindo que o chão é só raiz para ele. Preste atenção no que Deus está falando com alguém nesta tarde. Deus permite para você crescer. Deus permite para você acessar uma força que você não sabia que você possuía. Quem seria Maria Rita se não fosse os buracos em que a semente dela foi lançada? Você está entendendo isso aqui, gente? Estão compreendendo o mistério? Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Porque esse é um processo. O apóstolo Paulo falou algo que eu acho fantástico, me assusta. Ele diz: se a semente cair na terra e não morrer, não vive. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Para viver tem que morrer. E é engraçado isso. A semente, antes, Ritinha, a semente, porque o que chamamos de semente é essa carapaça, é essa casca que é sempre mais dura, mais densa, que fica em volta do girassol, da semente do girassol. É isso que é a semente. Agora, dentro está o embrião. Quando posto no ambiente adequado, ela brota. Você está entendendo isso aqui? Ela sai. Deus sabe o ambiente que ele coloca você. Deus sabe o ambiente que ele coloca você. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá bom? Mas eu quero que você compreenda o que Deus está falando com você. A pior, gente, sabe o que eu tenho entendido? A pior pobreza que um ser humano pode ter não é a pobreza material, sabe? A escassez, mas a pobreza de espírito, a falta de dignidade, de conhecimento da sua origem. Você está entendendo isso aqui? Essa é a pior pobreza. Você já encontrou com pessoas, presta atenção nisso aí, eu já encontrei com várias. A pessoa está num lugar de realeza, mas você sabe que ela não é da realeza. Porque, gente, tem um amigo meu, um amigo meu que diz: elegância não é ter dinheiro. Elegância não é estar entre palácios, não, não, não. Elegância é postura, é dignidade, é conhecimento, é saber quem você é, o seu valor, é não se permitir viver situações que te diminuem. Deixa eu falar algo para você aqui. O diabo, ele tentou a Cristo no pior momento, que talvez seja um momento também que você está vivendo agora. Sabe, o diabo, ele tentou a Cristo. Pelas circunstâncias que ele estava vivendo, o diabo chega até Jesus e diz: ei, se você é o Filho de Deus, por que está acontecendo isso? Transforma a sua realidade à sua volta. Você está entendendo? O diabo tentou chamar Jesus para o mesmo lugar dele. Pessoas, para que isso aqui? Pessoas vão tentar brigar com você, provocar você para te colocar no lugar dela. Permaneça, fique na postura, entenda quem você é. Você está entendendo isso aqui, gente? Compreenda quem você é, respeite o limite da sua patente. Diga: eu só vou até aqui. A partir daqui eu nem passo, porque é vergonha, porque é humilhação, porque é indignidade. Não importa
importa, eu vou até o limite da minha patente. Eu sou rei, eu sou príncipe, eu sou rainha, eu sou alguém chamado por Deus e as minhas vestes não são de ouro, ainda que ele possa fazer. As minhas joias, os meus adornos não são material. Eu carrego algo mais poderoso do que isso, que a terra não corrompe. Eu quero que você entenda uma coisa. Você sabe qual é a reunião mais importante que acontece na Terra? Eu com certeza, qual é o órgão de veto mais importante? Há quem diga, e com certeza é a Organização Mundial, né? Das Nações Unidas. Com certeza é a ONU. Sim ou não? Com certeza. Billy Graham ele disse certa feita que não existe nem a ONU, não existe reunião mais importante, Ritinha, do que a reunião dos filhos de Deus quando se reúnem. Não existe reunião mais poderosa do que essa. Eu quero dizer algo para você. Você está, nesse momento, reunido como... Pode até ter uma reunião agora lá na ONU. Pode até ter uma decisão para sair que pode afetar o mundo inteiro, mas quem decide, quem assina, quem deixa de assinar, quem dá o veto final é Deus. E sabe a quem Deus deu esse poder? A mim e a você. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Onde dois ou mais reunidos no nome do Senhor concordar e assim será feito. Ei, eu acho fantástico isso. Eu acho fantástico isso porque muitas das vezes eu sei que você, como eu, você é profeta e profetiza. E você já se deparou com essa realidade de alguém olhar para você e dizer... cara, as pessoas acham que você pode fazer tudo. Por isso que as pessoas adoram o profeta. As pessoas gostam muito da pessoa do profeta, porque acha que ele pode fazer qualquer coisa, e porque acha que ele pode... Não, gente, presta atenção. E isso é muito ruim, porque é muito ruim quando... É bom para a pessoa e você fica alegre de ser usado, mas quando você está diante de alguém e tem uma necessidade, você supre a necessidade dela, é maravilhoso. Mas aí, Ritinha, você lembra de você que está com a mesma necessidade. E aí você sai, você não pode fazer nada por você, pelos outros você pode. É louco isso. Isso nos dá uma certa confusão na mente, dá ou não dá, gente? Porque as pessoas olham para mim, olham para você, como alguém que pode fazer tudo pelo que você consegue fazer, o que ela não sabe, o que ela não sabe. É que não é assim, não funciona dessa forma. Você está entendendo? Lembra de Jesus? Se tu é o Cristo, desce dessa cruz. Lembra do ladrão? Se tu é o Cristo, desce dessa cruz. E salva-nos dessa cruz. Agora, qual que é a compreensão coerente do ladrão, aquele que hoje entrou no paraíso, aquele que ouviu essa voz? Isso significa dizer, querido, não confunda as coisas. Não confunda, porque eu acho fantástico. Eu já vi muitos homens de Deus, homens que oravam por milhares e eram curados, e carregavam doença nos seus corpos, e esperavam que outro viesse e colocasse a mão, e liberasse um dom sobre a vida dele. Eu já vi muito, já me deparei. Eu já fui instrumento de Deus para curar pessoas e eu estava com a mesma questão. A pessoa saiu curada e eu saí alegre por ela, mas ao mesmo tempo, que estranho, não? Mas veja bem, é coerente, é racional, porque a Bíblia diz que os dons, uma vez ministrados, é dado a cada um para a ministração do outro. O seu dom é para me servir. O meu dom é para servir você. Eu acho fantástico isso aqui, Ritinha, porque quando eu vejo alguém se vangloriando de alguma coisa, de um dom que tem, eu fico pensando, não faz sentido, porque o dom que você tem é para mim servir. Você está se vangloriando do quê? E o dom que eu tenho é para servir você. Então, não faz sentido, porque Jesus, ele serviu na condição de rainha, de príncipe. Você serve.
você se doa, você se entrega. É verdade que você é alguém cheia e cheio de poder. É verdade que eu estou falando para alguém que tem poder de ligar e desligar nos céus. Isso não há incoerência entre uma coisa e outra, mas a gente fica no limite da nossa competência. Você compreende isso aqui, Ritinha? No limite da nossa competência, entenda qual é o teu grau de influência, qual é o teu limite de competência. Eu lembro que eu trabalhei no judiciário, Ritinha, e eu trabalhava no escritório, e ali eu entendi perfeitamente que o oficial ficava no limite dele, né? Ele saía para executar ali as decisões, entregar um mandado de busca e apreensão, né? Acompanhava ali o policial acompanhava ali o oficial, o advogado requeria perante o tribunal aquele juízo ali a sentença, o juiz dava a sentença, o CM, a segunda instância analisava a sentença de piso que foi dada e no final cada um fica no nível, na sua influência e não tem nenhum problema. O problema é quando a gente quer ser não entende o seu nível de competência, o seu nível de influência. Você compreende isso aqui? Você já viu alguém tentando usar de abuso de autoridade, o tal do abuso da autoridade? Alguém querendo, um juiz querendo ser juiz fora do seu gabinete, Ritinha? Simone, você já viu situações como essa? Desembargadores querendo ser fora do seu limite de competência? Então, compreenda a sua competência e você vai viver em paz consigo, com o mundo e com Deus. Tá certo? Se você compreendeu aí, gente? Vocês estão me entendendo? Tá clara a mensagem? É muito importante que você compreenda, tá certo? Agora, gente, já que nós estamos falando de semente, como é o processo de germinação, o desenvolvimento, gente, dessa semente? É interessante saber, né? De que forma que acontece esse processo? Gente, a germinação de uma semente é um processo de crescimento ativo. Ele é chamado, gente, na biologia de eixo embrionário, que ocorre por meio de atividades metabólicas em cadeia. Talvez ficou difícil para você, né? Gente, o que eu estou dizendo é que é necessário as condições, sabe? As condições biológicas, metabólicas, para que uma semente venha a germinar e se desenvolver e virar uma planta. E quais condições são essas, Jair? Umidade do ar, tá entendendo? Do ambiente, temperatura e oxigênio. Precisa que esses três elementos estejam juntos. Assim também age Deus como agricultor, ele sabe qual é o ambiente, cada ambiente que ele deve plantar cada semente. Você está entendendo isso aqui? Deus sabe, Ritinha, sabe, eu acho isso fantástico, porque Deus conhece o teu potencial, Deus conhece o meu potencial, Ele sabe o ambiente de colocar você, Ele sabe como fazer você desenvolver as suas competências. Entende isso aqui? Por exemplo, você plantaria uma abóbora, uma semente de abóbora, ou melhor, você plantaria coco aqui em Portugal? Com certeza não. Por que você não planta coco em Portugal? Porque não existe os elementos adequados. Cada semente, ela é diferente, dá um tipo de fruto. Por isso, mas para você ter o fruto específico, você precisa plantar a semente adequada. E cada semente é colocada em ambiente muito específico. Você está entendendo, Célia? Então, veja bem, José foi plantado aonde, gente? Qual foi o ambiente que José foi plantado para poder dar fruto? Aonde a sementinha chamada José foi jogada? Gente, é só você olhar. Primeiro, José foi orado, profetizado. E aí nasce de uma mulher que muito cedo vai morrer. Ele perdeu a mamãe dele. Sim ou não? Vai ficar com o papai, super protegido, a compensação que o pai tentou fazer pela perda da mãe. E agora, José está sendo rejeitado pelos seus irmãos. Já parou para pensar como é duro ser rejeitado? Ninguém está preparado para ser rejeitado pelos da sua casa. Ninguém aqui está preparado.
Ninguém está preparado para ser rejeitado pelos seus. Você até suporta a rejeição daqueles que estão de fora, mas de dentro de casa não dá. Não dá, não funciona dessa forma. Não, sabe, José teve que conviver com a realidade de ter sido profetizado pelo seu pai, porém, ao redor dele, o mundo dizia completamente o contrário. Muito cedo, aos 16 anos, acredita, foi quando José ele foi jogado no poço, rejeitado pelos seus irmãos que tentavam matá-lo. Coisa terrível. Em seguida, nós conhecemos a história dele. Ele é vendido, ele vai parar no Egito quando as coisas finalmente pareciam estarem dando certo. Uma mulher maluca, algo, pelo mesmo motivo de antes. Alguém gostou dele da forma errada. Alguém começa a gostar dele da forma incorreta. Vai levá-lo à prisão, acusado de estupro. Sabe o que é? Sabe o que é muito louco? Não bate, não faz sentido. Essa semente vai morrer. Vai ou não vai, gente? O que é que você diria? Essa semente prospera? Mas prosperou. Mas prosperou. José estava no lugar certo. Talvez você seja alguém que nesses dias está num terreno e você está dizendo, Deus, para o que o Senhor falou, para o que o Senhor disse que eu seria e que eu faria. Eu estou em um terreno inadequado, não faz sentido. Essa semente vai morrer, Senhor. Essa semente não vai sobreviver aqui dentro. Jesus, não faz sentido, não se joga semente no poço, não se joga semente na prisão, Jesus, não se mata. Sabe, gente, você é essa pessoa? Porque Deus está me falando, porque eu estou falando para alguém muito específico. É alguém muito próximo, é alguém que está aqui nessa live, que olha para si, que entende, percebe, olha, e é inadequado. Moisés é inadequado. Ei, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Imagina, Moisés, tudo que eu fiz foi defender o meu povo, eu só me coloquei na frente do meu povo, eu fiz por justiça, eu não aceitava, não era adequado. Eu não queria ter nascido nesse palácio, eu não gostaria de ter sido criado pela a filha de Faraó. Eu estou abrindo mão dessas pompas só para poder correr pelos lagos com os meus irmãos, só para poder me assentar e só para poder participar de um culto ao nosso Deus junto com meus irmãos hebreus. Mas ele foi limitado da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua parentela. Você compreende isso aqui? Você entende isso? E isso faz parte, Ritinha, do que é ser semente. Isso é ser semente, por mais duro que seja. Isso é ser semente. E José, e Moisés, depois, Ritinha, ele tem que sair, querida. Ele tem que sair fugido. Ele tem que sair esculachado, acusado de assassinato. E ele realmente matou. E ele vai embora, gente. Ele estava lá no deserto. Gente, aquele é lugar para se formar o que Deus achava que ele, o que Deus sabia que ele seria. Não, 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 gente. Ele virou um cuidador de ovelha. Ele foi para o deserto 40 anos lá naquele deserto, cuidando de ovelha, até que Deus manda chamar. José também não foi diferente. Fique tranquilo. Deus sabe exatamente a hora de mandar chamar você, viu, querido? Deus sabe o momento certo de tirar, de fazer você dar fruto. Porque quando Deus te chamar, quando Deus te chamar, vai ser para frutificar. Você está entendendo, Ritinha? Quando Deus te chamar, é para frutificar. Quando Deus chamou José, as raízes dele estavam profundas, Ritinha. As raízes dele tinham alcançado um nível de profundidade tão grande que, como árvore, ele estava pronto para sustentar. Os
frutos que Deus colocaria nos seus caules, nos seus galhos. Você está entendendo o porquê é que Deus está permitindo que te joguem pedra, que te acusem, que você seja esquecido, que você seja rejeitado, que você passe por esses momentos de que acha que nunca mais vai ser reerguido do chão, que os sacos jamais serão remontados, só por um motivo, porque Deus está criando estrutura, porque o que Deus colocará sobre você é peso de glória, e você precisa ter estrutura para sustentar. Quem vê você hoje, quem vê você agora, quem olha para você, não tem noção, não compreende, jamais saberá o que Deus tem preparado para você. Sabe por quê? E nem você, sabe por quê? O texto diz que os pensamentos de Deus são mais altos. Olhos não viram, nem ouvido ouviu que Deus tem preparado para você. Ninguém, não chegou ao coração de ninguém, porque Deus não revelou a ninguém. Sabe por quê? Porque se Deus revelar para o seu vizinho, ele te mata. Talvez se Deus revelar para Manassés, talvez se Deus, ou melhor, se Deus revelar para Judá, se Deus revelar aí para os irmãos de José, eles vão. Você está entendendo porque Deus não revela? Você está entendendo? E sabe por que também, às vezes, Deus não revela para você? Para você não fazer como Abraão. Para você não tentar dar um jeito, não inventar H na tua casa. H não vai entrar na tua casa. Você não vai precisar dar jeito, porque você vai esperar Deus fazer sobre a tua vida. E Ele fará, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel, querido. Então, sementes, elas são lançadas aonde? Cada semente, Deus sabe aonde deve ser posta para que ela possa crescer, para que ela possa ser frondosa. E eu quero falar para você, você jamais sairá desta terra. Você não sairá desta terra sem que Deus te use, sem que você seja tudo que Deus criou e preparou você para ser. Você, Ritinha, vai ser o que Deus disse que você seria. Você, Rita, será o que Deus falou que você será. Você vai fazer o que Deus disse que você vai fazer. Você vai entrar onde Deus falou, recamaia subcanto, aonde Deus falou que você vai entrar, Rita. Você vai entrar, você vai fazer. Sabe, queridos, muitas sementes. Um dos processos mais fantásticos da semente é a semeadura. Muitas sementes, elas são, cada semente ela é dispensada, Ritinha, semeada de diferente forma. Algumas, Ritinha, é pelo vento. Algumas são alguns pássaros que levam aquela semente, que comem, expelem depois. Sabe, Deus tem as formas dele de conduzir você a lugares. Mas, normalmente, os lugares onde as sementes são lançadas são lugares impróprios, são lugares inadequados. Mas o Senhor nos garante, Isaías 61:9, olha o que diz o texto, eu encerro agora. Olha o que diz esse texto. A sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes no meio dos povos. Receba. Isso é influência. Isso são sementes que Deus está espalhando semente nesses dias. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Ei, as pessoas... Ritinha, você sabe, Ritinha, porque as pessoas olham para você e dizem, faz uma oração por mim.
Eu posso falar com você, semente. Semente. Eles olham para você e reconhecem que você é semente bendita do Senhor, que você é resultado de um cruzamento espiritual abençoado. Você está entendendo, gente? A semente de Abraão, preste atenção nisso aqui. A semente de Abraão era do céu, era poderoso, era tão poderosa que quando caiu no útero de Sara, no ventre de Sara, o útero de Sara que estava morto ressuscitou e deu lugar a Isaac. Eu profetizo que você, como semente, aonde você chegar, você vai ressuscitar os lugares. Você fará ressurgir o que está morto, vai voltar a ter vida, vai voltar a funcionar em nome de Jesus, porque você é semente bendita do Senhor. Oh, regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Deus fará justiça. Ouça isso aqui o que eu estou profetizando. Deus fará justiça por você. Deus fará justiça por você. Deus vai fazer justiça na sua vida. Eu não sei aonde a justiça entrou na tua casa. Justiça é tudo aquilo que há falta. Justiça é Ana, sendo casada, não podendo ter filho. Isso é injustiça. Penina fustigando é injustiça. A situação que Ana estava vivendo era injustiça. Você está vivendo cheios de promessas, pastor Fábio, cheios de palavras da parte de Deus. Você vivendo um chamado e ainda não aconteceu, isso é injustiça, mas será suplantado pela justiça de Deus, porque Deus não mente acerca da sua palavra, e aquele que prometeu é fiel. E eu quero liberar uma palavra. Talvez nesses dias você está dizendo, tudo se perdendo, o meu corpo não é mais o mesmo, a minha saúde não é mais a mesma, os meus recursos não são o mesmo, a minha memória não é o mesmo. Mesmo Deus que preservou Caleb está preservando você só por causa da palavra, só por causa do cumprimento da palavra, só porque uma palavra, uma semente foi liberada sobre a tua semente, só porque você foi profetizado, só porque você foi profetizada, todas as coisas vão ficar firmes. Até aquilo que deveria perecer não vai perecer. Por quê? Por causa da palavra. Porque você é semente plantada. Plantada. Oh, remancho que lebiacho te carramanacho. De repente você esteja dizendo, remancho que lebiancho remanache. Oh, é forte aqui. Livro de Jó, a palavra diz, ainda que na terra tenha envelhecido a raiz, ao cheiro das águas, vai florescer a tua casa, o teu casamento, a tua família, o teu filho, os teus sentimentos, a tua saúde. Tudo vai dar fruto em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, diga um amém, confirme, cele, porque onde dois ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor ordena bênção, o Senhor confirma, outorga aquilo que nós liberamos aqui neste lugar. Regozijar-me-ei no Senhor, vou me alegrar no Senhor. Se prepare para se alegrar. O choro dura assim uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem, esse ciclo, essa estação passa. E chega uma outra estação, e depois vem nova estação, porque nós somos como sementes, como árvore plantada, que dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem
suas folhas não vão cair, mas vai prosperar no tempo de Deus. Quando chegar o tempo de Deus, Deus não precisa de circunstância para fazer o que Ele tem para fazer sobre a tua vida. Deus, quando Ele quer abençoar um homem, Ele só te manda chamar, só te coloca na presença de alguém que vai te abençoar. Fica tranquilo. José foi chamado da prisão. Você está onde? Que Deus não possa mandar um recado, que Deus não possa mandar um WhatsApp, que Deus não possa mandar um direct no Instagram, que Deus não possa mandar-te um convite, um e-mail, fazer uma ligação. Ainda que seja raro ligação nesses dias, Deus pode fazer alguém ligar para você e dizer: ei, Sandra, lembrei de você. Ei, Sandra, lembra? Ei, Deus não esqueceu de você, Sandra. Deus não esquece dos seus. Nunca. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? O Senhor diz: ainda que esta te esqueça, eu jamais esquecerei de você. Todas as vezes que Deus olha para as suas mãos, Ele lembra que Ele tem que abençoar. Descansa o teu coração. Aquele que prometeu é fiel, não dorme, está trabalhando aonde você não está vendo, aonde você não enxerga. Você é semente bendita do Senhor e vai dar fruto de forma ou de outra. A sua árvore vai florescer. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de estação, de tempo. Deus não depende da crise. Deus não depende da economia para abençoar a vida de ninguém, gente. No pior ano, Deus abençoou a Jacó e a sua casa. É muito forte isso aqui. Meu Deus do céu. No pior ano, para preservar uma família, Deus manda José. Para preservar uma família, Deus manda José para o Egito. Tem coisa que Deus está permitindo acontecer na tua vida, você não sabe. Deus tem um plano. Deus tem um plano em tudo que está acontecendo na tua vida. Porque tudo coopera, né, Ritinha? Romanos 8:28. Tudo está cooperando para aquilo que Deus... Não sei como e não precisa, porque se soubesse ia atrapalhar, né? H e Sara e Abraão. Então Deus nem fala, porque se falar, você vai querer ajudar Deus, né? Eu acho fantástico isso aqui de Deus. Eu já encerro, Ritinha, não levante a cadeira, a caneta nem o cachorro. Não, Jaqueline que tem o cachorro. E eu vou falar um negócio para você. Deus, Ele não depende de situação favorável. Não depende, não depende. Ele está trabalhando agora onde você não está vendo. Ele está fazendo. E ele, sabe, gente, é impressionante que se eu for olhar para a minha vida, olhar para trás, os meus planos, os meus projetos, eu jamais estaria aonde eu estou agora. Eu não concorri para isso. Todo o meu trabalho foi o contrário. Quando, à medida que eu fui entendendo que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, eu fui obedecendo, eu vou indo obedecendo. Mas, às vezes, eu me pego fazendo volta, andando por lugares que não deveria, achando que eu estou ajudando, e Deus vem com o seu cajado e diz: volta para cá, menino, pelo amor de Deus, está indo para onde? Está pensando, meu Deus, ai, se não fosse Deus, Ritinha? Ai, se não fosse Deus. Gente, porque Deus, ele é impressionante. Se houver, presta atenção nisso aqui, se houver qualquer possibilidade de você desconfiar de como é que ele vai fazer, ele não te entrega a profecia. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai tentar interferir no negócio. Então, ele te dá uma visão do que ele vai fazer, mas ele não diz como. Ele não explica como. Lembra de Moisés? Nasceu dentro do Egito e ele pensou: é agora. Quando ele pensou que era naquele tempo, mata o Egito, pensou que a guerra civil ia começar, ele tem que sair foragido. 40 anos se passaram e ele disse: acabou. Aí Deus diz: agora é minha hora, chegou meu tempo. E Deus está dizendo para alguém: chegou teu tempo.
Chegou, vocês, carabaçu, que lediantore manaste. Eu estou falando para alguém que esqueceu. Eu estou falando agora para alguém que, como Sara está rindo nesses dias, está rindo, tipo, que está aqui nessa live, está olhando para minha cara de madeira e rindo. Tipo, esse cara de bestão. Nossa, não tem mais nada para fazer, não. Vou te dizer um negócio, tenho muita coisa importante para fazer, mas para mim importa muito mais falar aquilo que Deus me manda falar, porque não carrego nenhuma outra mensagem mais importante do que essa. Vou te falar sim, Deus vai fazer, Ele vai fazer como quer. E você vai ter a oportunidade, se você tiver coragem, me procura depois, diz, ó, sabe? Suportei aquela sua afronta e sobrevivi. Deus mandou me chamar. Me chamaram. O Senhor me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Por quê? Como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Deus fará brotar a justiça e o louvor por meio de você. As nações conhecerão tua história. As nações conhecerão o teu nome. O que você não fizer, os seus filhos farão. Pasme. Assim aconteceu com Abraão. Mas você não morrerá sem que a tua boca se encha de riso, como fez o Senhor para com Sara. Se você crê nessa palavra, guarda ela no teu coração, a tenha como pão, como comida, e lembre, você é semente bendita do Senhor. Vai dar fruto, de uma forma ou de outra. Não sairá dessa terra sem que Deus extraia, exponha, execute, expanda a tua copa para que você seja tudo que Ele criou você para ser. E não esqueça, por favor, não ignore os lugares em que sua semente tem sido lançada. Fiel é Deus para fazer tronco morto germinar. E eu quero encerrar com oração, se Rita me permitir. Feche os seus olhos nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos seus filhos aqui neste lugar. Tem pessoas que adentraram nessa live sedentos, como alguém que precisava de água, e aqui ouviram a tua voz e recebe força e capacidade para caminhar. Eu creio que, como Sara, o Senhor Deus, nesta tarde, está, ó Deus, untando com óleo os seus músculos, os seus nervos, as suas cartilagens. Eles recebem orvalho fresco para preservar o seu corpo, para preservar os seus sistemas, para preservar a sua vida, para que eles vejam na terra dos viventes o cumprimento daquilo que o Senhor fez na vida de Caleb. Todos nós veremos as promessas do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel. Se tem alguém caído nesta tarde, levanta com a tua mão forte e poderosa. Segura pela tua mão direita, sustenta. Se alguém passa, ó Deus, pelo vale da sombra da morte, o Senhor diz para ti, não tema. Se você passa pelo fogo ou pelas águas, o Senhor fala para você, não será queimado, nem não será afogado. Que Deus fortaleça você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o sangue do Cordeiro te lave, que o Espírito Santo da verdade te instrua, te direcione, te dê vida, paz, alegria e esperança ao teu coração. Deus te abençoe. Obrigado, Ritinha. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Que palavra. Oh, essa